Olá, paz do Senhor, espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um dia do nosso desafio de 184 dias, lendo a Bíblia em ordem cronológica até o final do ano. Hoje é o nosso dia de número 43, nosso 43º dia. Tá acabando, hein? Hoje nós vamos ler de 1 Crônicas 26 a 29, finalizando assim mais um livro, finalizando o livro de Crônicas, e Salmos de número 51 até o 65. Amém? Que seja uma leitura abençoada, que o Espírito Santo te dê discernimento, nos dê discernimento e entendimento da sua palavra. E que a sua palavra seja como uma semente em nosso coração seja uma terra fértil. E que nessa terra ela germine e dê bons frutos e desses frutos mais frutos. Amém? Vamos lá então, 1 Crônicas 26 vai dizer o seguinte: os guardas do templo. Segue a lista dos levitas que foram escalados para trabalhar como guardas do templo. Messelemias, filho de Coré, da família de Asaf e do grupo de famílias de Corá. Ele foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes por ordem de idade: Zacarias, Jediael, Zebadias, Jatiniel, Elão, Joanã e Elioenai. Obed-edom, a quem Deus abençoou, dando 8 filhos. Eles foram os seguintes, por ordem de idade: Semaias, Jeozabade, Joá, Sacar, Netanael, Amiel, Issacar e Peuletai. Semaias, o filho mais velho de Obed-edom, foi pai de 6 filhos: Otni, Rafael, Obed, Elzabade, Eliú e Semaquias. Por serem valentes, todos eles eram importantes no seu grupo de famílias, e os 2 últimos eram ainda mais valentes do que os outros. A família de Obed-edom forneceu 62 homens valentes e fortes para trabalharem como guardas do templo. A família de Messelemias forneceu 18 homens valentes. Do grupo de famílias de Merari havia Rosa, que foi pai de 4 filhos, Sinri, que foi posto pelo seu pai como chefe, embora não fosse o filho mais velho, e Uquias, Tebalias e Zacarias. Ao todos, 13 membros da família de Osa eram guardas do templo. Os guardas do templo foram divididos em grupos de acordo com as suas famílias e receberam tarefas do serviço do templo, como os outros levitas. Fizeram um sorteio entre as famílias, tanto grandes como pequenas, e assim cada uma foi escalada para tomar conta de um portão. Selemias recebeu por sorteio o portão leste, e seu filho Zacarias, que sempre dava bons conselhos, recebeu o portão norte. Obed-edom foi sorteado para o portão sul. Os seus filhos foram sorteados para tomar conta dos depósitos. Supim e Osa receberam por sorteio o portão oeste, o portão de Salequete, na estrada de cima. O serviço dos guardas foi dividido do seguinte modo: cada dia havia 6 guardas no leste, 4 no norte e 4 no sul. 4 guardas ficavam nos depósitos, 2 de cada um. No pátio oeste ficavam 4 guardas perto da estrada e 2 no pátio propriamente dito. Assim ficaram repartidas as tarefas dos guardas que pertenciam ao grupo de famílias de Corá e de Merari. Outros serviços do templo. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados do tesouro do templo e dos depósitos onde ficavam guardados os presentes oferecidos a Deus. Ladã, um dos filhos de Gerson, foi o antepassado dos muitos grupos de famílias, entre eles a família do seu filho Geieli. Zetã e Joel, os outros 2 filhos de Ladã, estavam encarregados do tesouro e dos depósitos do templo. Os descendentes de Arão, Izar, Hebron e Uziel também receberam tarefas. Sebuel, do grupo de famílias de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado do tesouro do templo. Ele era aparentado como Selomite, através de Eliezer, irmão de Gerson. Eliezer foi pai de Reabias, Reabias foi pai de Jesaías, Jesaías foi pai de Jorão, Jorão foi pai de Zicre, e Zicre foi pai de Selomite. Selomite e os membros da sua família estavam encarregados de todos os presentes oferecidos a Deus pelo rei Davi, pelos chefes de família, pelos líderes dos grupos de famílias e pelos oficiais do exército. Esses presentes eram coisas tomadas dos inimigos na guerra e separadas para serem usadas no templo. Selomite e a sua família estavam encarregados de tudo aquilo que havia sido dedicado para ser usado no templo. No meio dessas coisas estavam os presentes dados pelo profeta Samuel.
pelo rei Saul, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia. Deveres de outros levitas. Quenanias e os seus filhos, que eram descendentes de Izar, estavam encarregados de escrever o que acontecia e de resolver as questões que surgiam no meio do povo de Israel. Razabias e 1.700 dos seus parentes, todos eles homens de valor, eram descendentes de Hebrom. Eles foram encarregados de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum de Israel, do lado oeste, no Rio Jordão. Jerias era o chefe dos descendentes de Hebrom. No ano 40 do reinado de Davi foi feita uma pesquisa nas listas das famílias dos descendentes de Hebrom, e foram encontrados morando em Jazer, na região de Gileade, soldados de grande coragem que pertenciam à família de Hebrom. Entre os parentes de Jerias, o rei Davi escolheu 2.700 chefes de família, homens de valor, e os encarregou de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, no lado leste do Rio Jordão, isto é, nos territórios de Ruben, Gade e Manassés do leste. Organização militar do reino de Davi. 1 Crônicas 27. Esta é a lista dos israelitas, chefes de família e líderes do grupo de famílias e os seus oficiais que prestavam serviço militar no reino. Cada mês do ano, um grupo diferente de 24.000 homens estava de serviço, dirigidos pelo comandante daquele mês. Os comandantes de cada mês eram os seguintes. Primeiro mês, Jazobeão, filho de Jabdiel. Ele era do grupo de famílias de Pérez, uma parte da tribo de Judá. Segundo mês, Dodai, descendente de Aoi. Miclote era o seu ajudante no comando. Terceiro mês, Benaias, filho do sacerdote Joiada. Benaias era o líder do grupo chamado Os 30, e o seu filho Amizabade ficou no lugar dele como comandante deste grupo. Quarto mês, Azael, irmão de Joabe. Depois o seu filho Zebadias ficou no seu lugar. Quinto mês, Amute, descendente de Izar. Sexto mês, Ira, filho de Iques, da cidade de Tecoa. Sétimo mês, Elis, da tribo de Efraim, que era da cidade de Pelom. Oitavo mês, Sibecai, da cidade de Uza, que era do grupo de famílias de Zera, uma parte da tribo de Judá. Nono mês, Abiezer, da cidade de Anatote, do território da tribo de Benjamim. 10º mês, Maarai, da cidade de Netofa, que era do grupo de famílias de Zera. 11º mês, Benaias, da cidade de Piratom, que ficava no território da tribo de Efraim. 12º mês, Eldai, da cidade de Netofa, que era descendente de Otoniel. Chefes das tribos de Israel. Esta é a lista dos chefes das tribos de Israel. Da tribo de Rubem, Eliezer, filho de Zicre. Da tribo de Simeão, Zefatias, filho de Maacá. Da tribo de Levi, Hassabias, filho de Quemuel. Da tribo de Arão, Zadok. Da tribo de Judá, Eliú, filho de Micael. Da tribo de Judá, Eliú, irmão do rei Davi. Da tribo de Issacar, Onri, filho de Micael. Da tribo de Zebulon, Ismaias, filho de Obadias. Da tribo de Naphtali, Jerimote, filho de Asriel. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Da tribo de Manassés do oeste, Joel, filho de Pedaias. Da tribo de Manassés do leste, Ido, filho de Zacarias. Da tribo de Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Da tribo de Dan, Azarel, filho de Jeroão. O rei Davi não contou os homens que tinham menos de 20 anos, pois Deus havia prometido fazer o povo de Israel tão numeroso como as estrelas do céu. Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia, começou a fazer um recenseamento, porém não terminou. Deus castigou o povo de Israel por causa desse recenseamento. Por isso, o número total não foi escrito nos registros oficiais do rei Davi. Administradores das propriedades do rei. Esta é a lista dos que cuidavam das propriedades do rei. Depósito dos reis, Asmavete, filho de Adiel. Depósito nos campos, nas cidades, nos povoados e nas fortalezas, Jonatas, filho de Uzias. Trabalhadores no campo, Isri, filho de Quelubi. Plantações de uvas, Simei, da cidade de Ramá. Depósito de vinho, Zabdi, da cidade de Sefã. Plantações de oliveiras e de figueiras que haviam nas planícies de Judá, Baal-Hanã de Gedera. Depósito de azeite, Joás. Gado que pastava na planície de Saron, Sitrai, da cidade de Saron. Gado que pastava nos vales, Cefate, filho de Adilai. Camelos, Obil, que era ismaelita. Jumentas, Zedias, da cidade de Meronote. Ovelhas e cabras, Jaziz, que era de uma tribo agarita. Os conselheiros do rei Davi.
Jonatas, tio de Davi, um homem sábio e instruído, era escrivão. Ele e Jeriel, filho de Racamone, estavam encarregados da educação dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei e Husai, o arquita, era o conselheiro particular do rei. Depois que Aitofel morreu, Abiatar e Joiada, filhos de Benaia, se tornaram conselheiros. Joabe era o comandante do exército do rei. Davi apresenta Salomão para ficar no seu lugar. 1 Crônicas 28. O rei Davi ordenou que todas as autoridades de Israel se reunissem na cidade de Jerusalém. Portanto, se reuniram em Jerusalém todos os chefes das tribos, os oficiais que cuidavam dos negócios do reino, os chefes dos grupos de família, os administradores das propriedades e todo o gado que pertencia ao rei e aos seus filhos, e também os funcionários do palácio, os oficiais superiores do exército e outros homens importantes. Então Davi ficou de pé na frente deles e disse: Povo da minha terra, meus irmãos, escutem. Eu quis construir uma casa onde ficasse guardada para sempre a Arca da Aliança, que é o estrado dos pés do Senhor, nosso Deus. Eu havia feito preparativos para construir um templo em sua honra, mas ele me proibiu de construí-lo, porque sou soldado e fiz correr muito sangue. O Senhor, o Deus de Israel, escolheu a mim e os meus descendentes a fim de governarmos o povo de Israel para sempre, pois ele escolheu a tribo de Judá para que delas saíssem os reis. Da tribo de Judá ele preferiu a família do meu pai, e entre os filhos do meu pai ele me escolheu para me fazer rei de todo o povo de Israel. Ele me deu muitos filhos, e entre todos eles escolheu Salomão para governar Israel, o reino do Senhor. E Davi continuou: Deus me disse: o seu filho Salomão é quem irá construir o meu templo. Eu escolhi para ser o meu filho e serei pai dele. Se ele continuar a obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, como tem feito até hoje, eu firmarei o seu reino para sempre. Davi disse também: portanto, agora na presença do nosso Deus e desta assembleia de todo o povo de Israel, o povo do Senhor, eu recomendo a vocês que obedeçam cuidadosamente a tudo que o Senhor nosso Deus ordenou, para que esta boa terra continue a ser de vocês, e para que vocês possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. E a Salomão ele disse: meu filho, reconheça o Deus do seu pai e sirva-o com todo o coração. Ele é livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Se você o procurar, ele o aceitará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Você deve compreender que o Senhor o escolheu para construir o seu santo templo. Portanto, seja forte e mãos à obra. Davi entregou a Salomão a planta de todos os prédios do templo, dos depósitos, de todas as salas e do lugar santíssimo, onde os pecados são perdoados. Deu também as plantas de tudo que tinha planejado, para os pátios e as salas que deveriam ficar ao seu redor, e as plantas dos depósitos onde seriam guardados os objetos do templo e as ofertas dedicadas a Deus. Davi também deu... 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 13. Tem uma parada aqui no vídeo, vamos retomar daqui. 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 13. Davi também deu a Salomão por escrito a maneira de organizar os sacerdotes e levitas no cumprimento dos seus deveres, para fazer o trabalho no templo e para cuidar de todos os objetos do templo. O plano determinava o peso da prata e do ouro que deveriam ser usados para fazer os objetos do templo, para fazer cada lamparina e candelabro, as mesas de prata e cada uma das mesas de ouro onde estavam colocados os pães oferecidos a Deus. Também determinava o peso de ouro puro que deveria ser usado para fazer os garfos, as bacias e as jarras, o peso da prata e do ouro para fazer os pratos, e o peso do ouro puro que deveria ser usado para fazer o altar onde o incenso é queimado e para fazer o carro onde seriam colocados os querubins que com as aves estendidas cobrem a arca da aliança de Deus, o Senhor. O rei Davi disse: tudo que está nessas plantas foi escrito de acordo com as instruções que o Senhor me deu, explicando como tudo deve ser feito. E disse ao seu filho Salomão: seja forte e corajoso em mãos à obra, não desanime, nem tenha medo, pois o Senhor meu Deus estará com você. Ele não o abandonará, mas ficará com você até terminarem todas as obras da construção do templo. Os sacerdotes e os levitas foram escalados para cuidar dos serviços do templo. Trabalhadores que sabem fazer todos os tipos de serviço estão prontos para ajudá-lo, e todo o povo e seus líderes estão às suas ordens. 2 Crônicas 29. Ofertas para a construção do templo.
Depois o rei Davi disse a todo o povo: O meu filho Salomão é o único a quem Deus escolheu, mas ele ainda é jovem, sem experiência. O trabalho a ser feito é enorme, porque não se trata da construção de um palácio onde vão morar pessoas, mas de um templo para Deus, o Senhor. Para construir o templo do meu Deus, preparei com todo o esforço o material necessário, isto é, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedra de ônix, pedras preciosas, pedras de várias cores para os mosaicos e muito mármore. Mas além de todos os preparativos que fiz para o templo, dei também prata e ouro que me pertencem, pois amo o templo do meu Deus. Dei mais de 100 toneladas do mais puro ouro e 240 toneladas de prata pura, revestir as paredes de prata pura para revestir as paredes do templo, e para todos os objetos que os artesãos vão fazer. Agora, quem está disposto a dar ofertas ao Senhor Deus por vontade própria? Então os chefes do grupo de família, as autoridades dos tribos, os oficiais do exército e os administradores das propriedades do rei deram de livre vontade para a obra do templo o seguinte: mais de 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 615 toneladas de bronze e 3.420 toneladas de ferro. Aqueles que tinham pedras preciosas deram essas pedras para o tesouro do templo, que era administrado por Jeiel, do grupo de famílias levitas de Gerson. O povo deu de boa vontade as ofertas a Deus, o Senhor, e eles ficaram alegres porque havia sido dado tanto. O rei Davi também ficou muito feliz. Davi louva a Deus. Então ali em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus, o Senhor, e ele disse: Ó Senhor, Deus do meu antepassado Jacó, bendito seja para sempre. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas. Com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos teu nome glorioso. No entanto, meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Tu sabes, ó Senhor, que tanto os nossos antepassados como nós passamos pela vida como estrangeiros, como pessoas que estão de passagem. Os nossos dias são como uma sombra que passa, e não podemos escapar da morte. Ó Senhor, nosso Deus nós trouxemos toda essa riqueza a fim de construir um templo para honrar o teu santo nome, mas tudo isso veio de ti, e tudo é teu. Eu sei que tu pões à prova os corações e ama as pessoas corretas, com honestidade e sinceridade. Eu te dei de livre vontade tudo isso. E vejo com alegria que o teu povo, que está reunido aqui, trouxe de boa vontade ofertas a ti. Ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo esta disposição e este pensamento, e guarda-o fiel a ti. Dá ao meu filho Salomão o desejo de obedecer com todo o coração e todos os mandamentos e ordens, e a vontade de construir o templo para o qual fiz estes preparativos. Então Davi disse a todo o povo: Louve o Senhor nosso Deus. E todo o povo louvou o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todos se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, adorando a Deus e prestando homenagem ao rei. No dia seguinte, mataram animais em sacrifício, dedicando-os a Deus, o Senhor, e depois os entregaram ao povo para que comessem. Além disso, 1.000 touros novos, 1.000 carneiros e 1.000 ovelhas foram completamente queimados no altar. Também trouxeram ofertas de vinho. Naquele dia comeram e beberam com muita alegria na presença de Deus. Depois foi anunciado pela segunda vez que Salomão era rei. Em nome do Senhor, eles ungiram como seu rei e ungiram Zadok como sacerdote. E assim, o rei Salomão sentou-se no trono de Deus, o Senhor, em lugar de Davi, o seu pai. Ele enriqueceu e todo o povo de Israel lhe obedecia. Todos os oficiais e soldados e até os outros filhos de Davi prometeram ser fiéis a Salomão. O Senhor fez com que todo o povo respeitasse Salomão e o tornou mais glorioso do que qualquer outro rei que havia governado Israel. A morte de Davi. Davi, filho de Jessé, governou todo o povo de Israel, 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Ele morreu bem velho, rico e respeitado, e o seu filho Salomão ficou no lugar dele como rei. A história do rei Davi, do começo ao fim, foi escrita pelos profetas Samuel, Natã e Gade. Essa história fala do seu governo, do seu poder e de todas as coisas que aconteceram com ele,
com Israel e com os países vizinhos de Israel. Finalizamos aqui, 1 Crônicas, vamos para Salmos de número 51. Salmos de número 51, arrependimento e perdão. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu coração, do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas. Estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para o meu pecado e apague todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me vontade nova e firme. Não me expulses de tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gostas que animais sejam queimados como ofertas a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos, e os animais que são totalmente queimados, e os touros novos serão oferecidos no teu altar. Salmo de número 52. A justiça e a bondade de Deus. Homem poderoso, por que você se gaba da sua maldade? O amor de Deus dura para sempre. Você faz planos para acabar com os outros, e sua língua caluniadora corta tanto. Salmo 52. Hoje está difícil, hein? O inimigo está querendo impedir, mas a gente está na luta aí. Salmo 52. A justiça e a bondade de Deus. Homem poderoso, por que você se gaba da sua maldade? O amor de Deus dura para sempre. Você faz planos para acabar com os outros com sua língua. A sua língua caluniadora corta tanto como uma navalha afiada. Você gosta mais do mal do que do bem, e prefere a mentira em lugar da verdade. Seu mentiroso, você gosta de ferir os outros com palavras. Por isso Deus acabará com você para sempre. Ele o pegará e jogará para fora da casa que você mora. Deus o tirará do mundo dos vivos. Os que obedecem a Deus verão isso e ficarão com medo. Eles vão rir de você e dizer: vejam, um homem que não pedia a Deus que o protegesse. Ele só confiava na sua grande riqueza e procurava segurança na sua própria maldade. Porém, eu sou como uma oliveira verde, que cresce perto da casa de Deus. Eu confio no seu amor para sempre e sempre. Ó Deus, eu sempre te louvarei pelo que tens feito. Na presença dos que são fiéis a ti, anunciarei que tu és bom. Salmos de número 53. Corrupção e salvação. Os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem justiças horríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, Deus olha para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos caíram, se desviando assim do caminho certo, e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o que é direito. Não há mesmo nenhuma só pessoa. Deus pergunta: será que essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além de tudo não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo, como nunca tremeram antes, pois Deus espalha os ossos dos inimigos deles. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando Deus os fizer prosperar de novo. Salmo 54, oração pedindo a proteção de Deus. Ó Deus, salva-me pelo teu poder, livra-me com a tua força. Ouve, ó Deus, a minha oração, escuta as minhas palavras, pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar.
Homens violentos querem me matar. Eles não se importam com Deus. Sei que é o Senhor Deus que me ajuda. Sei que é Ele quem me defende. Que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos. Ele é fiel e por isso os destruirá. Ó Senhor Deus, de boa vontade eu te ofereci sacrifícios e te louvarei porque és bom. Tu me livraste de todas as minhas aflições e eu tenho visto a derrota dos meus inimigos. Salmos de número 55. Oração de um homem perseguido. Ouve a minha oração, ó Deus, não deixes de atender o meu pedido. Escuta-me e responde, as minhas aflições me deixam desgastado. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me esmaga. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está cheio de medo e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba! Voaria para um lugar de descanso, fugiria para bem longe e moraria no deserto. Bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalhe e destrói os conchavos dos meus inimigos, pois vejo violência e pancadarias na cidade. De noite eles andam em volta dela, nas muralhas enchendo-a de crimes e de maldade. Por toda parte a destruição e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade e íamos junto adorar com o povo no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos, que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva. De manhã ao meio-dia e de noite eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo de volta das batalhas em que luto contra os meus inimigos, contra os meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo companheiro atacou os seus próprios amigos e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas no seu coração havia ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele os ajudará. Ele nunca deixará que fracasse a pessoa que lhe obedece. Mas quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, os jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até a metade da sua vida. Eu, porém, confiarei em ti. Deus está contigo. Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois estou sendo atacado por inimigos que estão sempre me perseguindo. O dia inteiro eles me atacam e são muitos que lutam contra mim. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? O dia inteiro, os meus inimigos me atrapalham nos meus negócios e só pensam em me prejudicar. Eles se reúnem em lugares escondidos, olham o que estou fazendo e ficam esperando uma oportunidade para me matar. Ó Deus, castiga-os por causa da sua maldade, mostra a tua ira e derrota essa gente. Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? Quando eu pedir a tua ajuda, os meus inimigos fugirão. Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Eu louvo a promessa de Deus, o Senhor. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Ó Deus, eu te darei o que prometi, eu te darei a minha oferta de louvor, porque me salvaste da morte, e não deixaste que eu fosse derrotado. Assim, ó Deus, eu ando na tua presença, eu ando na luz da vida. Salmos de número 57. Segurança em Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti procuro segurança. Na sombra das tuas asas eu encontro proteção até que passe o perigo. Eu chamo o Deus Altíssimo, eu chamo o Deus que me ajuda em tudo. Do céu ele me responderá e me salvará. Ele derrotará os que me atacam. Deus me mostrará o seu amor e a sua fidelidade. Estou cercado de inimigos, eles são como leões e querem me devorar. Os seus dentes são como lanças e flechas, e a língua deles como espada afiada.
Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Os meus inimigos armaram uma armadilha para me pegar, e eu fiquei muito aflito. Fizeram uma cova no meu caminho, mas eles mesmos caíram nela. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde, meu coração, minha harpa e minha lira, acordem. Eu acordarei o sol. O Senhor, Senhor, eu te darei graças no meio das nações. Eu te louvarei entre os povos. O teu amor chega até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus, e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Salmos de número 58, castigo para os maus. Será que vocês, autoridades, dão sentenças justas? Será que julgam com justiça as pessoas? Não, vocês só pensam em fazer o mal e cometem crimes de violência no país. Os maus passam a vida praticando mal, desde o dia que nascem só contam mentiras. Estão cheios de venenos como as cobras, tapam os ouvidos como uma cobra que se faz surda, que não quer ouvir a voz do encantador de serpentes. Ó Deus, quebra os dentes dos maus. Ó Senhor Deus, arranca os dentes desses leões ferozes. Que os maus desapareçam como a água derramada na terra, que sejam esmagados como a erva que nasce no caminho. Que se derretam como caracol na lama, que sejam como a criança que nasce morta, que nunca viu a luz do sol. Antes que os maus percebam o que está acontecendo, serão cortados como mato, enquanto ainda estiverem vivos. Deus, em sua fúria terrível, os expulsará como um sopro. Os bons ficarão contentes ao verem os maus sendo castigados. Os bons lavarão os pés no sangue deles. E as pessoas dirão, de fato, os bons são recompensados. Realmente existe um Deus que julga o mundo. Salmos de número 59. Proteção divina contra inimigos. Ó meu Deus, livra-me dos meus inimigos. Protege-me daqueles que me atacam. Salva-me dos homens maus. Livra-me desses assassinos. Ó Senhor Deus, olha, eles estão esperando para me matar. Homens cruéis estão fazendo planos contra mim, mas não é por causa de qualquer pecado ou maldade que eu tenha feito, nem por causa de alguma falta que eles têm pressa de me atacar. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, levanta-te e vem me ajudar. Vê, ó Deus de Israel, acorde e castiga as nações pagãs. Não tenhas pena desses traidores e perversos. Quando anoitece, eles voltam e rodeiam a cidade, rosnando como cachorros. A língua deles fere como espada. Eles gritam insultos e ameaças, e pensam que ninguém está ouvindo. Mas tu zomba deles, ó Senhor. Tu ris de todos os pagãos. Ó Deus, eu confio no teu prazer. Tu és a minha fortaleza. Com seu amor, o meu Deus virá ao meu encontro. Ele fará com que eu veja a derrota dos meus inimigos. Ó Deus, não acabes de uma vez com os meus inimigos, para que o meu povo não esqueça da maldade deles. Ó Senhor, nosso escudo, espalha-os com o teu poder e derrota-os. Todas as vezes que falam, os meus inimigos pecam, que eles sejam apanhados do seu próprio orgulho. Eles amaldiçoam e mentem. Por isso peço que os destruas quando estiveres irado, e que sejam destruídos completamente. Aí todos saberão que Deus governa em Israel, e que o seu reino se estende pelo mundo inteiro. De noite os meus inimigos voltam e rodeiam a cidade, rosnando como cachorros. Eles andam pela cidade como cachorros, procurando o que comer, e uivam se não encontram comida que chegue. Porém eu cantarei a respeito do teu poder, de manhã louvarei bem alto o teu amor, pois tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio nos meus dias de aflição. Eu te louvarei, ó Senhor, ó Deus, meu defensor. Tu és minha fortaleza, tu és o Deus que me ama. Salmos de número 60, derrota e vitória. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos derrotastes. Estava irado conosco, mas agora volta para nós. Fizeste a terra tremer e se abrir. Agora fecha as suas brechas, pois ela está se desfazendo. Fizeste o teu povo passar por muitas aflições. Tu nos deste vinho para beber, e por isso andamos por aí às tontas. Levantaste uma bandeira para avisar os que te temem, para que eles pudessem escapar da derrota. Salva-nos com teu poder, responde a nossa oração, para que o povo que tu amas seja salvo. No seu templo, Deus disse, quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu e Manassés também. Efraim é o meu capacete e Judá é o meu cetro de rei.
Porém, Moabe será a minha bacia de lavar, e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Será que os filisteus pensaram que iriam cantar a sua vitória sobre mim? Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio dos seres humanos não vale nada. Com Deus do nosso lado venceremos, ele derrotará os nossos inimigos. Segurança em Deus, Salmos de número 61. Ó Deus, ouve o meu grito de angústia, escuta a minha oração. No meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda. Põe-me em segurança, numa rocha bem alta. Pois tu és o meu protetor, o meu forte defensor contra os meus inimigos. Eu te peço que me deixes viver no teu templo toda a minha vida, para ficar protegido debaixo das tuas asas. Ó Deus, tu ouviste as minhas promessas e me deste as bênçãos que pertencem aos que te temem. Dá uma vida longa ao rei, que ele viva muitos e muitos anos, que ele governe para sempre com a tua bênção, ó Deus. Protege-o com teu amor e com tua fidelidade. Assim eu sempre te cantarei louvores e todos os dias te darei o que tiver prometido. Salmos 62. Somente Deus. Somente Deus eu encontro paz, é dele que vem a minha salvação. Somente dele é a rocha que me salva, ele é meu protetor e eu nunca serei derrotado. Até quando todos vocês atacarão um homem que é mais fraco do que uma cerca derrubada? Vocês somente querem tirá-lo do seu lugar de honra. Vocês gostam de mentir, dizem coisas boas a respeito dele, mas no coração o amaldiçoam. Somente Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva, ele é meu protetor, e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis, são somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada, são mais leves do que um sopro. Não confie na violência, nem espere ganhar alguma coisa com roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confie neles. Mais uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele, e o amor também. Tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz. Sede espiritual, Salmos de número 63. Ó Deus, tu és o meu Deus, procuro estar na tua presença, todo o meu ser deseja estar contigo, eu tenho sede de ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. O teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade, levantarei as mãos a ti em oração. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem, e por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Quando estou deitado, eu lembro de ti e penso em ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das tuas asas eu canto de alegria. A tua mão direita me segura bem firme e eu me apego a ti. Porém, aqueles que me querem matar descerão para o mundo dos mortos. Eles serão mortos na batalha, os corpos deles serão comidos por animais selvagens. Mas o rei se alegrará, porque Deus lhe dá a vitória. Os que fizeram promessas em nome de Deus se alegrarão, mas a boca dos mentirosos será fechada. Pedido de proteção contra os inimigos, Salmos de número 64. Ó Deus, escuta minha oração, pois estou em dificuldade. Salva a minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos dos homens perversos. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flechas suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar as suas mentiras vergonhosas e destroem os bons com calúnias covardes. Eles se animam uns com os outros para fazer o mal. Falam dos lugares onde vou colocar as suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldade e dizem: planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. Porém Deus atirará suas flechas contra eles, e de repente ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aqueles que os virem balançarão a cabeça caçoando deles. Então todas as pessoas ficarão com medo, pensarão no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor Deus vem dele. E no Senhor é no Senhor que eles encontram segurança. Todos eles lhe darão glória. Gratidão pelas colheitas, Salmos de número 65. É justo
Ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu. Pois tu respondes orações, pessoas de toda parte virão te adorar, por causa dos teus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazem para viver no templo. Não ficaremos contentes com as coisas boas da sua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Ó Deus, tu me respondes dando-nos a vitória e faze coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, porém, a sua esperança em ti. Põe a sua esperança em ti. Com o teu poder puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a tua força poderosa. Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas, tu acalmas a gritaria dos povos. Por causa das grandes coisas que tens feito, o mundo todo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tens feito, há gritos de alegria, de um lado da terra ao outro. Fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra, e torna boas e rica, e a tornas boa e rica. Com as chuvas do céu, enche a água dos rios, e assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparaste. Regas com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas amacias bem as terras, e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade, por onde passas a fartura. Os pastos estão cobertos dos rebanhos, e os montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros, e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Amém? Essa foi a leitura de hoje. Fica com Deus e até lá.